Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas. Estamos aqui novamente para esse quarto vídeo da aula sobre psicologia das massas e análise do eu, de Sigmund Freud. Na verdade, uma leitura comentada desta obra, que faz parte de um conjunto, assim dizer, de obras que o Freud elaborou, que aborda questões relativas ao aspecto mais social político, né? Vamos assim dizer. Envolve questões relativas à formação da civilização, as dificuldades em que a civilização tem em manter os indivíduos, de certa forma, munidos de ferramentas que possa impedir certos impulsos destrutivos. Então, é uma obra que está aí na mesma esteira de outras obras, como O Mal-Estar na Civilização, O Totem Tabu, certo? Futuro de uma Ilusão também. Então, a gente leu introdução, primeira, segunda e terceira parte, e a quarta parte, que foi sobre sugestão e libido, né? Uma discussão entre as ideias de Le Bon sobre a sugestionabilidade e hipnose, né? E as ideias de um outro estudioso, pesquisador também, chamado, vou ver aqui o nome dele que esqueci, McDougall, né? Em que ele propõe a ideia de sugestão, né? As pessoas são sugestionadas, há aí uma espécie de contágio entre indivíduos que se tornam susceptíveis à sugestão, né? E aí entra na mesma seara, no mesmo caminho de Gustave Le Bon, né? E eles diferem assim pouquíssimas coisas. O Freud identifica isso, né? O Freud critica na medida em que eles não se atentam para questões muito mais profundas que está por trás dessa simples sugestão ou de uma hipnose, né? E ele vai mostrar que, a partir do exemplo de dois tipos de massas, né? Que ele vai chamar de são massas artificiais, né? Elas são criadas em sociedade, que a igreja e o exército, né? A religião e o exército, a forma como essas massas se comportam, suas características, né? Semelhanças e tudo mais. Ele vai falar de uma morfologia das massas, certo? Morfologia tem a ver aí com a forma das massas, que se organizam, que se estruturam a partir de determinados discursos, né? Tem também os seus líderes, né? Ou a ideia condutora, tá?
E a gente vai ler então essa parte aqui, que eu acho que é muito interessante. Então vamos lá, né, pessoal? Duas massas artificiais, igreja e exército, tá? Lembremos que, segundo a morfologia das massas, podem se distinguir espécies bem diferentes de massas e direções opostas na sua formação. Existem massas bastante passageiras e outras bem duradouras, massas homogêneas, que se compõem de indivíduos do mesmo tipo, e não homogêneas, naturais e artificiais, isto é, que requerem também uma coação externa para se manter. Massas primitivas e diferenciadas, altamente organizadas, mas por razões que no momento não se apresentam, gostaríamos de dar valor especial a uma distinção que os especialistas não têm considerado. Refiro-me àquela entre massas com líder e sem líder. E, contrariamente à prática habitual, nossa pesquisa não deve escolher uma formação relativamente simples como ponto de partida, mas iniciar com massas bastante organizadas, duradouras e artificiais. Os exemplos mais interessantes de tais formações são a igreja, a comunidade dos crentes e as forças armadas, o exército. Igreja e exército são massas artificiais, isto é, uma certa coação externa é empregada para evitar sua dissolução e impedir mudanças na sua estrutura. Então precisa de uma força externa que produza então essa organização, essa coesão de certa maneira, né? A partir também provavelmente de hierarquias que organizam essas massas. Normalmente, não se pergunta a alguém, ou não lhe é dada a escolha, se deseja ou não ingressar numa massa desse tipo. A tentativa de desligamento é desestimulada, ou severamente punida, ou está sujeita a condições bem determinadas. Está longe de nosso interesse atual indagar por que estas associações requerem salvaguardas tão especiais. Somos atraídos pela circunstância de que nestas massas altamente organizadas, que naquela maneira se protegem da dissolução, podem ser reconhecidos certos fatos que em outros casos se acham bem mais ocultos. Na igreja, podemos, com vantagem, tomar a Igreja Católica como modelo. Prevalece, tal como no exército, por mais diferentes que sejam de resto, a mesma simulação, ilusão de que há um chefe supremo. Na Igreja Católica, Cristo, no exército, o general, que ama com o mesmo amor todos os indivíduos da massa. Tudo depende dessa ilusão. Se ela fosse abandonada, imediatamente se dissolveriam tanto a igreja como o exército, na medida em que a coação externa o permitisse. Esse amor a todos é formulado expressamente por Cristo. E aqui ele cita, né, um texto da Bíblia, de Mateus. Todo mundo sabe que Freud era judeu, né, de família, de ascendência judia, ali da região, os descendentes dele é muito antiga, a família de Freud surge ali mais ou menos no século 16, 17, início 17, se eu não estou enganado, na região ali acho que da Hungria ou da Polônia, não estou bem
lembrado, né, no livro do Peter Gay, que é a biografia do Freud, é a mais conhecida, né? O Freud era então de ascendência judia, era judeu não praticante, né? Mas ele conhecia profundamente o Novo Testamento, tá? Ele conhecia muito, afinal de contas ele vivia numa sociedade cristã, né? Em Viena. Então as escolas, né, os colégios, todos eram cristãos, então ele cresce aprendendo também, tá? Mas então ele utiliza muito, muito mesmo. Eu acho que ele utiliza muita coisa do Novo Testamento, até mais do que do Velho Testamento. Justamente porque, né, o Novo Testamento aborda muito essa questão do amor, né? Então ele vai citar aqui: o que fizeste a um desses meus pequeninos, né, desses meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Então ele vai citar aí Mateus, né, para mostrar como as organizações elas possuem esse direcionamento. Ele se relaciona, que Freud, né, com os indivíduos da massa, crente como um bondoso irmão mais velho. É um substituto paterno para eles. Todas as exigências feitas aos indivíduos derivam desse amor de Cristo. Há um traço democrático na Igreja, justamente porque diante de Cristo são todos iguais. Todos partilham igualmente o seu amor. Não é sem profunda razão que se evoca a semelhança entre a comunidade cristã e uma família, e que os crentes se denominam irmãos em Cristo, isto é, irmãos pelo amor que Cristo lhes tem. Então, e você conhece esses jargões, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? Então é bem comum. Não há dúvida de que a ligação de cada indivíduo a Cristo é também a causa da ligação deles entre si. Então, esse sentimento, né, esse afeto, né, entre os indivíduos que comungam de uma mesma ideologia, né, ideologia aqui a igreja, a religião, né, o cristianismo, faz com que unam essas pessoas, né, e cria um ligame entre esses indivíduos que embora sejam diferentes em suas particularidades, suas demandas, desejos, pulsões, elas, através desse ligame, faz com que os unam, né? Forma então a igreja cristã, né? De certa forma. Ele continua: não há dúvida de que a ligação de cada indivíduo a Cristo é também a causa da ligação deles entre si. Algo parecido vale para o exército. O general é o pai. Então veja que essa ilustração, né, que o Freud cria, né, a ideia de pai, não é a primeira vez, eu já mencionei isso antes. Essa ideia de pai ela está sempre associada ao grande outro, né? Assim como a linguagem, assim como as leis, as instituições, o Estado, né? É o pai, a divindade, né? Deus, Yahvé, né? Buda, Krishna, o grande outro. Tá? Então essa imagem do pai esboça aquela ideia lá atrás de que surge então essa ideia de pai como um organizador da civilização, né? Isso ele aborda muito bem em Totem Tabu e se aprofunda, né, consideravelmente num texto posterior, que é o Mal-Estar na Civilização. E aqui o exército
ele demonstra que também há essa hierarquia, né? O general ele toma então essa energia, né? Essa força aí como pai, que se apresenta então como um líder, como aquele que vai amar todos os seus soldados, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia muito comandantes em campo em que os soldados admiravam tanto o, o comandante, o general ali em campo, que era algo assim, eles obedeciam cegamente, diziam, não, ele é o cara, eu sigo ele até a morte. Então mais ou menos isso, né? E Freud continua. O exército se diferencia estruturalmente da igreja pelo fato de consistir no escalonamento desse tipo. Cada capitão é como que o general e o pai de sua companhia, cada suboficial de sua unidade. Então ele aponta aí que há subníveis, né? Degraus aí. Então você tem um sargento que é o pai do soldado, o general que vai servir como, e aí entre aspas, tá, pessoal, essa imagem de pai como líder, certo? É, então o pai, né, é, o general, o sargento, eles eles expressam um pouco essa ideia, tá, de pai. Então há notadamente um escalonamento nesse sentido, tá? Dá para entender essa questão. E cada capitão é como que o general e o pai de sua companhia, cada suboficial de sua unidade. Uma hierarquia semelhante formou-se também na igreja, mas nela não tem o mesmo papel econômico, porque é de supor que Cristo tenha mais saber e mais cuidado com relação aos indivíduos do que pode ter um general humano. Então, só esse diferencial, né? Esse pouco diferencial que há. No exército você tem uma hierarquia com cada oficial representa de certo modo um aspecto, né? Ou em determinado grau de poder ou de influência, né? Enquanto que na igreja você tem apenas um só, né? Você tem o Cristo, né? O Deus, né? Ou a Santa Trindade, representando ali o poder máximo sobre todos, né? Mesmo naqueles que a gente poderia supor, né? Como o Papa, ou então o pastor ali como talvez como suboficiais, né? Já que eles recebem ordem de algo superior, né? Então a gente tem essa questão aí também, né? Mas de modo geral você tem o Cristo, você tem Deus, né? Que é o superior, porque é ele que detém todo o conhecimento e todo o saber e todas essas possibilidades do indivíduo, do ser humano, não é capaz de ter esse poder, certo? Na verdade, segundo Agostinho, né, que é um filósofo africano ali do século 4, 5 depois de Cristo, ele vai dizer que o conhecimento que o ser humano possui é dado por Deus, né? Então, essa luz que temos dentro de nós, que vamos de certo modo é a razão, ela é dada por Deus também, tá? A graça é dada por Deus, tudo é dado por Deus. Então temos isso. Freud continua. A esta concepção da estrutura libidinal do exército se objetará com razão que nela não há lugar para as ideias de pátria, de glória nacional e outras assim, tão importantes para a coesão do exército. A resposta é que esse é outro caso,
menos simples, de ligação de massa. E como mostram os exemplos de grandes comandantes, César, Wallenstein, Napoleão, tais ideias não são indispensáveis para a existência de um exército. Mais adiante abordaremos brevemente a possível substituição do líder, como é que substitui a imagem do líder por uma ideia condutora e as relações entre esses dois. Ele coloca aqui: a negligência desse fator libidinal no exército, mesmo quando não é o único operante, né, no caso o oficial ali, parece não apenas uma falha teórica, mas também um perigo prático. O militarismo prussiano, que era tão pouco psicológico quanto a ciência alemã, possivelmente teve que aprender isso na Grande Guerra Mundial. As neuroses de guerra, que desagregaram o exército alemão, foram reconhecidas em grande parte como um protesto do indivíduo contra o papel a ele imposto. E, segundo as comunicações de Simmel, é lícito afirmar que o tratamento sem amor que o homem comum recebia dos seus superiores estava entre os maiores motivos dessas neuroses. Tá? Então a gente sabe que o Freud viveu esse período, né, da Primeira Guerra Mundial e outros conflitos da época, né? Você teve a Guerra Franco-Prussiana, que foi lá em 1860 e pouco, se eu não estou enganado. Você teve outros conflitos, né, Comuna de Paris e tudo mais. Teve 2 filhos de Freud que participaram da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? 2 filhos. Ele ficou muito preocupado com isso, né? Que participaram do exército alemão, e houve também muitos casos de soldados voltando da guerra com graves problemas de transtornos mentais, né? Problemas psiquiátricos. A neurose de guerra, ela se refere aí basicamente a um conjunto de sintomas psicológicos e físicos que surgem em soldados, né, que participaram de conflitos, de guerra. Então eles sofrem esse estresse da guerra e possui algumas características, né? Ansiedade extrema, sofre esse estresse pós-traumático, né? Irritabilidade, hipervigilância, né? Muitos casos também depressão, sentimentos de culpa, né? Perdeu amigos no campo de batalha, então muitos se sentem culpados por não ter dado o melhor, né? Isso é muito bem relatado, há uma literatura muito vasta nessa área. Pessoas que participaram também nessas últimas guerras, né? Guerra do Iraque, Afeganistão, há muitos depoimentos de soldados com esses problemas, né, com esses transtornos movidos, né, causados pela guerra, né? Então o Freud conhecia muito bem esse problema. Alguns soldados da época, inclusive, eram punidos, né? Quando sofriam essas coisas, diziam que era fraqueza ou era
Os oficiais acusavam esses militares de estarem fingindo, de estarem querendo, na verdade, abandonar, né, esses postos, tal, a traição contra a nação. Então tinha muitos desses casos, muitos desses problemas. É, até porque muitos desses problemas que os soldados desenvolviam, né, era muito associado a mulher, né? Certo? Então, como determinados aspectos estavam associados à mulher, então os oficiais achavam que os homens estavam ali fingindo também, né? Tá? Então, tem filmes bacanas que retratam um pouco esses sintomas de neurose de guerra. Tá? Nascido para Matar, de 1987, é muito bom. Tá? E tem uma obra chamada Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, que aborda bastante esse impacto psicológico da guerra. Tá? Mas, voltando. É lícito afirmar que o tratamento sem amor que o homem comum recebia dos seus superiores estava entre os maiores motivos da doença. Havendo melhor apreciação dessa exigência libidinal, provavelmente as fantásticas promessas dos 14 pontos do presidente americano não teriam encontrado ouvidos tão crédulos. E aquele magnífico instrumento não se teria quebrado nas mãos dos estrategistas alemães. Então ele está se referindo aí à Primeira Guerra Mundial, né? Notemos que nessas duas massas artificiais, cada indivíduo se acha ligado libidinalmente ao líder, ao Cristo ou a um general, por um lado, e aos outros indivíduos da massa por outro. Como essas duas ligações se comportam entre si, se são da mesma espécie e mesmo valor, e como podem ser descritas psicologicamente, isso devemos deixar para uma investigação posterior. Mas já nos atrevemos a reprovar ligeiramente os demais autores por não terem apreciado suficientemente a importância do líder na psicologia da massa. Enquanto a nossa escolha desse primeiro objeto de investigação nos colocou em posição mais favorável. Quer nos pareça que nos achamos no caminho correto, quer pode esclarecer o principal fenômeno da psicologia das massas, a ausência da liberdade do indivíduo na massa. Se ocorre para cada indivíduo uma tão pródiga ligação afetiva em duas direções, não será difícil derivar dessa situação aquilo que se constatou, ou seja, a mudança e limitação de sua personalidade. Então, o que ocorre? Se há, então, uma indagação, né, da questão da liberdade dentro da massa, já que eles estão ligados por uma espécie de influência, né, de um líder, seja ele general ou de uma ideologia, de uma ideia. Tá? E aqui ele mostra aqui um outro indício de que a essência da massa reside nas ligações libidinais nelas existentes, nos é proporcionado pelo fenômeno do pânico, que pode ser mais bem estudado nas massas militares. O pânico surge quando uma massa desse tipo se desintegra. É caracterizado pelo fato de as ordens do superior não ser em mais ouvidas e cada um cuidar apenas de si sem consideração pelos demais. As ligações mútuas cessaram e uma angústia enorme e sem sentido é liberada.
É um pouco aqueles traumas que eu falei anteriormente, né? Dos traumas de guerra. Provocam muito desses fenômenos psíquicos. As ligações mútuas cessaram e uma angústia enorme sem sentido é liberada. Naturalmente, aqui também se insinua a objeção de que seria o contrário. A angústia cresceu de tal forma que pôde superar todas as considerações e ligações. Então, McDougall chegou mesmo a utilizar o pânico, né, o não militar, porém, como exemplo típico da intensificação de afeto por contágio, por ele enfatizada. Mas esse modo de explicação racional falha completamente aqui. O que se deve explicar é por que a angústia se tornou tão grande. Então, esse é o ponto. Não é porque um não é a causa do outro, como McDougall estava pensando. Né? Então, o ponto é esse. Por que, né, que esse sentimento de angústia, em alemão Angst, né, se tornou tão grande a ponto de haver a possibilidade, né, o caso de fragmentação dessa massa. Né? Os indivíduos, então, se separar da massa. E aqui ele está falando de uma massa específica, que é a massa do exército. E ele continua. O que se deve explicar é por que a angústia se tornou tão grande. Não se pode culpar a magnitude do perigo, pois o mesmo exército que agora sucumbe ao pânico talvez tenha enfrentado perigos igualmente grandes e até maiores. E é quase da essência do pânico não guardar relação com o perigo real, às vezes irrompendo nas ocasiões mais triviais. Então não é necessariamente relacionado ao pânico. Né? Por quê? Porque ele está falando que há momentos em que esse exército atua em momentos muito mais perigosos e assim mesmo não se fragmenta. Temos ali o caso, por exemplo, né, um exemplo, os 300 de Esparta, né, que a gente sabe que não foram 300, mas enfim, você teve ali os caras que realmente, num momento crucial, extremamente perigoso, os caras foram para cima, né? E Freud fala aqui, se o indivíduo tomado de angústia pânica passa a cuidar apenas de si mesmo, demonstra haver compreendido que cessaram as ligações afetivas que até então minoravam para ele o perigo. Então, se ele se fragmenta, né, é porque realmente houve alguma coisa mais profunda que fez esse desligamento afetivo. Né? Agora que se defronta sozinho com ele, pode certamente estimá-lo mais. Sucede então que o medo pânico pressupõe o afrouxamento da estrutura libidinal da massa e a ele reage de modo justificado, e não o contrário, que as ligações libidinais de massa sejam destruídas pelo medo do perigo. Estas observações não contradizem de modo algum a afirmação de que a angústia da massa cresceria desmedidamente por indução. Certo? A concepção de McDougall é pertinente no caso de o perigo ser realmente grande e não existirem ligações afetivas fortes na massa, condições que se realizam, por exemplo, quando irrompe um incêndio no teatro ou local de diversão. Então, tem um caso de um incêndio, as pessoas está todo mundo por si mesmo. Não há um ajuntamento ali para vamos juntar aqui para resolver como é que a gente vai sair daqui desse perigo. Não, você tem um pânico e as pessoas realmente elas agem instintivamente. Não há esse ligame necessariamente.
E ele continua: o caso mais instrutivo e útil para nossos fins é o mencionado acima, em que um corpo de exército sucumbe ao pânico. Né? Por que um corpo de exército sucumbe, né, nesses momentos de pânico? Embora o perigo não ultrapasse a medida habitual muitas vezes tolerada. Não se pode esperar que o uso da palavra pânico esteja fixado de maneira clara e inequívoca. Às vezes, ela designa qualquer medo coletivo. Outras vezes, também um medo de um indivíduo, quando excede qualquer medida e com frequência parece reservada para o caso em que a interrupção do medo não é justificada pela ação ou pela ocasião. Se tomarmos pânico no sentido de medo coletivo, poderemos estabelecer uma analogia de vasto alcance. O medo do indivíduo é provocado pela magnitude do perigo ou pela interrupção de laços afetivos, de investimentos libidinais. Este último caso é o da angústia neurótica. Né? De igual maneira, certo? Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Se dá esse barulho aí no fundo, é que tá tendo, o pessoal, uma reforma aqui do lado, então deve estar saindo algum barulhinho de fundo, tá? Mas aqui, voltando, a angústia neurótica, né, que está lá em Freud, é um conceito fundamental na psicanálise e na psicologia, certo? Foi muito desenvolvida por Freud, tá? Elas estão geralmente associadas a esses conflitos inconscientes. Então, possui uma ansiedade flutuante, né? Tá necessariamente ligado a angústia realista, mais um conflito. Possui alguns sintomas, né? Em alguns taquicardíacos, outros sudorese, às vezes tremores, né? Era um pouco diferente da angústia normal, tá? Às vezes ela é um pouco se expressa de uma forma mais exagerada, tá? O Freud, inclusive, tem um texto deles que fala sobre isso. Na primeira teoria da angústia, que é ali entre 1890 e 1920. Depois ele retoma numa segunda teoria, ali depois de 1926, onde ele vai reformular a angústia como sinal do ego diante de ameaças internas, né? Ali também com questão do medo, da castração, da perda de amor. Então, temos aí um pouquinho sobre essa questão explicar um pouquinho essa questão da neurose, né? A neurose relativa ao pânico, tá? E aí o Freud continua aqui: de igual maneira, o pânico nasce pela intensificação do perigo que afeta a todos, ou pela cessação dos laços afetivos que mantêm a massa coesa. E a este caso é análogo ao medo neurótico. A propósito, o ensaio rico de ideias, um tanto fantasioso, de Bela Felsek, Pânico e Complexo de Pan, que está num desses volumes da Imago. Freud continua: se acompanhando McDougall, descrevemos o pânico como uma das mais nítidas produções da Grupo Mind, né? Da mente grupal. Chegamos ao paradoxo de que essa alma coletiva,
esse mente coletiva, então essa mente grupal, ou mente de massa, ou alma coletiva, ou então alma de massa, tudo não importa, né? Ela suprime a si mesma numa de suas manifestações mais notórias, certo? Não é possível duvidar que o pânico signifique a desintegração da massa. Ele acarreta o fim de todas as considerações que os indivíduos da massa demonstram uns pelos outros. Então ele identifica aí um certo paradoxo, né? É como se a alma suprimisse a si mesma diante diante desses momentos de pânico. A ocasião típica para um acesso de pânico se assemelha muito à descrição feita por Nestroy em sua paródia do drama de Hebel sobre Judite e Holoferne. Nela, um soldado grita. Ele cita aqui essa obra literária. O general perdeu a cabeça. Fim da citação. E com isso todos os assírios se põem a fugir. A perda do líder em qualquer sentido, a confusão que daí resulta, faz irromper o pânico ante um perigo que permanece. Com a ligação ao líder, desaparecem também, via de regra, as ligações recíprocas dos indivíduos da massa. A massa se pulveriza como uma lágrima batávica de que quebramos a ponta, tá? Então parece aí que o líder parece ser importante para essa relação. A desintegração de uma massa religiosa não é tão fácil de observar. Então ele já identifica aqui que a gente pode identificar essa desagregação, né, no exército de uma forma muito mais fácil, né? Ela se apresenta de forma mais evidente, vamos assim dizer, né? Quando se perde um líder, imagina aí um general no campo de batalha morre, e aí os soldados se apavoram, né? Entram em pânico, e aí começa a se fragmentar. A galera vai, alguns até ficam no campo de batalha, mas muitos também saem, né? Fogem. O Freud então observa que isso parece não ser tão evidente na massa da igreja. Então ele vai falar agora disso. A desintegração de uma massa religiosa não é tão fácil de observar. Há pouco me veio às mãos um romance inglês de procedência católica, recomendado pelo bispo de Londres e intitulado When It Was Dark, Quando Ficou Escuro, que ilustra de maneira hábil e, ao meu ver, pertinente esta possibilidade e as suas consequências. O romance narra no tempo presente como uma conjuração de inimigos de Cristo e da fé cristã conseguem fazer que se encontre em Jerusalém um sepulcro com a inscrição em que José de Arimateia confessa que, por razões de piedade, retirou secretamente o corpo de Cristo de sua sepultura no terceiro dia depois do enterro e o sepultou ali. Com isso é invalidada a ressurreição de Cristo e sua natureza divina. E a consequência dessa descoberta arqueológica é uma confusão da cultura europeia e um aumento extraordinário de todos os crimes e atos de violência, que diminui apenas quando o complô dos falsários é revelado. Então ele cita aí, né, uma literatura
em que há uma espécie de complô, né? O cara escondeu o corpo de Jesus e aí todo mundo achou que Jesus tinha renascido, voltado à vida, né? Tem uma palavrinha que agora fugiu da minha mente, pessoal. Tinha ressuscitado, né? Essa é a palavra, ressuscitado. Então ele conta um pouco essa história e como isso abala, né? Imagine, tem um filme com Antônio Bandeiras, eu acho que é O Corpo, se eu não estou enganado, ali no finalzinho dos anos 90, que é um padre, é um arqueólogo, ele está lá em um sítio arqueológico cristão em Jerusalém e encontram um túmulo que tá assim, esse túmulo pertence a Jesus, filho de José e Maria, tal, tal, tal. E aí há todo uma teoria, né, de que tudo é, tudo tinha sido é, criado, né, toda uma narrativa em torno do, do renascimento, né, do, do Cristo. E aí tem a comunidade cristã que começa a protestar, a igreja fica temerosa, tem os judeus lá também temerosos, porque isso criaria um caos total ali, né, na região. Então é um filme bacana, bem interessante o filme. E aqui Freud continua, né? O que vem à tona nessa imaginária desintegração de uma massa religiosa não é medo, para o qual não há ensejo, mas sim impulsos implacáveis e hostis contra as outras pessoas que, devido ao amor comum a Cristo, não se haviam manifestado até então. Mas mesmo durante o reinado de Cristo, se acham fora dessa ligação os indivíduos que não pertencem à comunidade de fé, que não o amam e que ele não ama. Por isso, uma religião, mesmo que se denomine a religião do amor, tem de ser dura e sem amor para com aqueles que não pertencem a ela. A gente tem percebido isso, né? Esses últimos tempos é uma coisa complicada, porque a gente tem visto pessoas que se dizem cristãs ameaçando de morte outras pessoas, né? Ameaçando instituições, ameaçando pessoas, né? Inclusive de morte, tudo mais. Então, são cristãos que parece que esqueceu tudo aquilo que o Cristo falou, né? Nas escrituras. E aí Freud continua. No fundo, toda religião é uma religião de amor para aqueles que a abraçam e tendem à crueldade e à intolerância para com os não seguidores. Por mais difícil que seja pessoalmente, não se deve recriminar os fiéis com muita severidade por isso. Para os infiéis e indiferentes, as coisas são, psicologicamente, bem mais fáceis nesse ponto. Se agora essa intolerância não se mostra tão violenta e cruel como no passado, não será lícito concluir que houve uma suavização dos costumes humanos. De forma nenhuma, né? Inclusive Freud conhecia muito bem o que era ser perseguido, né? Ele, enquanto judeu na Alemanha, principalmente ali nos anos 30, né? A seção do partido nazifascista, que a gente vai perceber, né,
que essa perseguição dos cristãos, né, o antissemitismo era muito forte. A causa deve ser buscada, isto sim, no inegável enfraquecimento dos sentimentos religiosos e das ligações libidinais que deles dependem. Se outra ligação de massa toma o lugar da religiosa, como a socialista parece estar fazendo, ocorre a mesma intolerância com os de fora que havia na época das lutas religiosas. A gente pode lembrar aí também outros fatos históricos, né? A Santa Inquisição, né? A perseguição às mulheres, como bruxas, as cruzadas contra os povos muçulmanos, né? Então temos na história vários casos de perseguição de uma religião, né, que de forma muito cruel, muito violenta, perseguiu, né, caçou, matou, né, colocou na fogueira muitas pessoas, inclusive cristãos contra cristãos. A gente nos anos 80, 90 ali tinha muita perseguição e violência, por exemplo, entre protestantes e católicos na Irlanda, certo? A gente teve toda a perseguição da igreja anglicana, né, contra as outras religiões, outras denominações protestantes, que muitas delas fugiram para os Estados Unidos, né, para fugir da perseguição. Então não é assim uma religião de amor, mas parece que esse amor é só entre aqueles que comungam da mesma ideologia, das mesmas ideias, né? E Freud aqui continua. Se outra ligação de massa toma o lugar da religiosa, como a socialista parece estar fazendo, ocorre a mesma intolerância com os de fora que havia na época das lutas religiosas, e se as diferenças de concepções científicas viessem a ter, algum dia, importância igual para as massas, o mesmo resultado se repetiria também com essa motivação. Então Freud aí também não exclui as ideologias socialistas, né? Ele vai meio que dizer, olha, isso acontece também, né, nesses movimentos políticos. Então a gente tem aqui no próximo vídeo nós temos aqui outras tarefas e direções de trabalho, tá? Próximos vídeos não, desculpa, próximo título. Que é pequenininho, então acho que dá pra gente ler. E a gente coloca nesse mesmo vídeo. Outras tarefas e direções de trabalho. Até agora, investigamos duas massas artificiais e verificamos que elas são denominadas por dois tipos de laços afetivos, dos quais aquele com o líder parece ser, ao menos no caso delas, mais determinante que o outro, o dos indivíduos da massa entre si. Mas ainda resta muito a investigar e a descrever na morfologia das massas. Teríamos que partir da constatação de que
Um simples grupamento não constitui ainda uma massa, enquanto aqueles laços não se estabeleceram nele, mas também admitir que em qualquer grupamento surge com facilidade a tendência para a formação de uma massa psicológica. Deveríamos dar atenção às massas de tipos diversos, mais ou menos estáveis, que se formam espontaneamente, e estudar as condições de sua gênese e de sua decomposição. Então, em um momento ele investigou dois exemplos de massas artificiais, né, a igreja e o exército. Agora ele está interessado em saber como procede em outros tipos de massas que não são tão estáveis assim, né, são tão rígidas. Então ele está, como é que essas massas elas se fragmentam e quais são as condições, né, em que isso ocorre. O que deveria nos ocupar, acima de tudo, é a diferença entre massas que têm um líder e massas sem líder. Verificar-se as massas com líder são as mais primordiais e mais completas. Se nas outras ele não pode ser substituído por uma ideia, uma abstração, estado para o qual as massas religiosas, com seu chefe inatingível, constituem já uma transição. Se uma tendência comum, um desejo partilhável por grande número de pessoas, não pode fornecer tal substituto. Essa abstração poderia, por sua vez, encarnar-se mais ou menos perfeitamente na pessoa de um líder secundário, digamos, e da relação entre ideia e líder resultariam interessantes variedades. O líder ou a ideia condutora poderia tornar-se negativo, por assim dizer. O líder ou a ideia condutora poderia tornar-se negativo, por assim dizer. O ódio a uma pessoa ou instituição determinada poderia ter efeito unificador e provocar ligações afetivas semelhantes à dependência positiva. Caberia perguntar também se um líder é realmente indispensável para a essência da massa e outras coisas mais. Então, se esse líder ele tem a mesma influência das outras massas artificiais nessas massas não artificiais, essas massas que surgem em determinados momentos, né, sobre determinados contextos, determinadas condições. Mas todas essas questões, algumas das quais podem ter sido tratadas nos livros de psicologia das massas, não chegarão a desviar nosso interesse dos problemas psicológicos fundamentais que nos oferecem a estrutura de uma massa. Somos solicitados, em primeiro lugar, por uma consideração que nos promete demonstrar, pela via mais curta, que são ligações libidinais que caracterizam a massa. Tenhamos presente o modo como os seres humanos em geral se comportam afetivamente uns com os outros, conforme a célebre alegoria de Schopenhauer sobre os porcos-espinhos que sentem frio, nenhum deles aguenta aproximadamente muito íntima do outro, né? Essa alegoria do porco-espinho de Schopenhauer é bem interessante, né? Dois porcos-espinhos em momentos de muito frio, esses porcos-espinhos se aproximam, só que não podem se aproximar tanto porque aí um fere o outro, né? Então há sempre essa questão. Sentem o frio, aí se aproximam, aí podem se furar e aí há uma certa distância, mais ou menos. É isso aí. Conforme o testemunho da psicanálise, quase toda a relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas, matrimônio, amizade, o vínculo entre pais e filhos, contém um sedimento de afeto de aversão e hostilidade que apenas devido à repressão não é percebido. Certo? Então ele aponta esse problema, né? Que na família também tem isso, certo?
quase toda a relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas, matrimônio, amizade ou vínculo entre pais e filhos, contém esse sentimento, contém um sedimento de afetos de aversão e hostilidade. Isso é mais transparente nas querelas entre sócios de uma firma, por exemplo, ou nas queixas de um subordinado contra o seu superior. O mesmo ocorre quando as pessoas se juntam em unidades maiores. Toda vez que duas famílias se unem por casamento, cada uma delas se acha melhor ou mais nobre que a outra. Havendo duas cidades vizinhas, cada uma se torna a maldosa concorrente da outra, cada pequenino cantão olha com desdém para o outro. Etnias bastante aparentadas se repelem. O alemão do sul não tolera o alemão do norte. O inglês diz cobras e lagartos do escocês, o espanhol despreza o português. Já não nos surpreende que diferenças maiores resultem numa aversão difícil de superar, como a do gaulês pelo germano, do ariano pelo semita, do branco pelo homem de cor. Quando a hostilidade se dirige para as pessoas normalmente amadas, chamamos isso de ambivalência afetiva. E explicamos o fato de maneira certamente racional em demasia pelas muitas ocasiões para conflitos de interesse que surgem precisamente nas relações íntimas. Então ele está apontando esse problema que mesmo em relações familiares há esse fenômeno. Sempre tem alguma coisinha ali, né? Um irmão contra irmão, a esposa e o contra o marido, o pai contra o filho, então tem isso. Nas antipatias e aversões não disfarçadas para com estranhos que se acham próximos, podemos reconhecer a expressão de um amor a si próprio, um narcisismo que se empenha na afirmação de si e se comporta como se a ocorrência de um desvio em relação aos seus desenvolvimentos individuais acarretasse uma crítica deles a uma exortação em modificá-los. Não sabemos por que uma suscetibilidade tão grande envolveria justamente esses detalhes de diferenciação, mas é inegável que nesse comportamento dos indivíduos se manifesta uma prontidão para o ódio, uma agressividade cuja procedência é desconhecida e a qual se pode atribuir um caráter elementar. Então ele percebe isso, né? Entre os grupos, entre inclusive povos da mesma etnia, isso acontece, pessoal. Há muitos conflitos, né? Mesmo entre grupos muito semelhantes. Mas toda essa intolerância desaparece temporariamente ou de maneira duradoura por meio da formação da massa e dentro da massa. Enquanto perdura a formação da massa, ou até onde se estende, os indivíduos se conduzem como se fossem homogêneos, suportam a especificidade do outro, igualam-se a ele e não sentem repulsa por ele. Segundo nossas concepções teóricas, tal limitação do narcisismo pode ser produzida apenas por um fator: pela ligação libidinal a outras pessoas. O amor a si encontra limites apenas no amor ao outro, amor aos objetos. Aqui se perguntará se a comunidade de interesses por si e sem qualquer contribuição libidinal não leva necessariamente à tolerância do outro e à consideração por ele. A esta objeção se responderá: dessa maneira, não chega a se realizar uma limitação permanente do narcisismo, pois essa tolerância não perdura mais que a vantagem imediata que se tira da colaboração do outro. Mas o valor prático dessa disputa é menor do que se poderia pensar, pois a experiência mostrou que em casos de colaboração se estabelecem regularmente ligações libidinais entre os camaradas que prolongam
e fixam relação entre eles, indo além do meramente vantajoso. Então há algo que une os seres humanos que vai além das vantagens e que, de certa forma, inibe o narcisismo de cada indivíduo, o narcisismo individual. Nas relações sociais entre os homens, ocorre o mesmo que a investigação psicanalítica descobriu no curso de desenvolvimento da libido individual. A libido se apoia na satisfação das grandes necessidades vitais e escolhe como seus primeiros objetos as pessoas que nelas participam. Tal como no indivíduo, também no desenvolvimento da humanidade inteira, é o amor que atua como fator cultural, né? Lembrando aquela ideia lá das duas forças, né, universais para Freud, que é o Eros e Thanatos. Uma é a força agregadora, a outra é a força destruidora, desagregadora. Tal como no indivíduo, também no desenvolvimento da humanidade inteira, é o amor que atua como fator cultural, no sentido de uma mudança do egoísmo em altruísmo. E tanto o amor sexual à mulher, com todas as obrigações que implica de respeitar o que é caro à mulher, com o amor aos outros homens, dessexualizado, sublimadamente homossexual, vinculado ao trabalho em comum. Então, isso aí é bem interessante, né? Como o Freud estava muito para frente nessa época, pessoal. Claro que há toda uma questão crítica contra o Freud sobre determinados casos ou determinadas atitudes, mas, pessoal, o Freud é fantástico. O Freud, ele estava muito além sobre determinadas questões, né? E aqui é a prova da sua perspicácia sobre sexualidade, né? Portanto, se na massa aparecem restrições ao amor próprio narcisista, esse amor que a gente tem por nós mesmos, que é o que de certa maneira nos mantém vivos também, né? Lógico. Eles existentes fora dela, isso indica forçosamente que a essência da formação da massa consiste em ligações libidinais de nova espécie entre os membros da massa. Então ele identifica que há uma energia libidinal que une os indivíduos, né, de forma mais forte, consistente, fazendo com que o narcisismo individual, né, do indivíduo diminua. Nesse ponto, o nosso interesse nos leva a perguntar, de maneira premente, de que espécie são essas ligações no interior da massa. Veja que a cada vez mais o Freud vai separando essas questões em camadas, né? Ele vai do mais superficial, usando ali Le Bon, né, Gustave Le Bon e McDougall, e vai se aprofundando. E vai, olha, tem uma camada abaixo dessa, ele explora essa camada, depois ele vai explorando outras camadas mais submersas, né? Nesse ponto, o nosso interesse nos leva a perguntar de maneira premente de que espécie são as ligações no interior da massa. A teoria da psicanalítica das neuroses ocupou-se quase exclusivamente até agora da ligação que estabelecem com seus objetos os instintos amorosos que ainda perseguem fins sexuais diretos. Na massa, evidentemente, esses fins sexuais estão fora da questão. Estamos lidando com instintos amorosos que se acham desviados de suas metas originais, se por isso atuarem com menos energia. Então, que instintos amorosos são esses que o Freud está falando? Ele na relação de união entre homem e mulher, né, para produção de espécies, certo? Então há um novo direcionamento dessa energia libidinal, certo? É um de certa forma, o processo de sublimação dessas energias libidinais para determinados fins, determinadas metas, que não necessariamente são aquelas metas originais
relativos à união entre homem e mulher, né, de reprodução da espécie e tudo mais. Mas que isso não quer dizer que não atuem com a mesma energia, certo? É a mesma energia, só que com outra destinação, outro destino. Já notamos, no quadro do habitual investimento sexual do objeto, fenômenos que correspondem a um desvio do instinto em relação a seus fins sexuais. Nós os descrevemos como graus de enamoramento e reconhecemos que envolvem certa diminuição do eu. A esses fenômenos do enamoramento vamos dedicar agora uma maior atenção na fundamentada esperança de neles encontrar condições que possam ser transferidas para as ligações existentes nas massas. Além disso, queremos saber se esse tipo de investimento de objeto, tal como o conhecemos na vida sexual, representa a única maneira de ligação afetiva a outra pessoa, ou se devemos tomar em consideração outros mecanismos assim. Aprendemos com a psicanálise, de fato, que há outros mecanismos de ligação afetiva, as chamadas identificações, processos insuficientemente conhecidos, de difícil descrição, cuja investigação nos afastará por um momento do tema da psicologia da massa. Veja que o próximo capítulo ele vai falar sobre identificações, né, como essas identificações ocorrem, né, justamente para ele poder depois voltar à questão principal sobre a massa, né. Ainda é sobre as relações entre indivíduos que formam massa, tá? Mas para isso ele vai precisar explicar alguns elementos, alguns fenômenos que ocorrem, tá? Então no próximo vídeo a gente passa para a identificação, tá? Então até mais, até o próximo vídeo. Peço que compareçam, compartilhem, tá? Se inscrevam no canal, por favor, tá? Para que o canal possa ser mais conhecido. Agora sexta-feira vou ter fazer um vídeo, né, online com o gap filosófico sobre Hitchcock e a psicanálise. Eu vou falar um pouco sobre a obra hitchcockiana, ali de alguns filmes, não todos, e como esses filmes de Hitchcock têm uma relação muito profunda, muito interessante com algumas teorias da psicanálise. Então, estão todos convidados, certo? Para sexta-feira. Olhem aí nos grupos do Gap Filosófico. Eu vou estar postando brevemente aqui também no YouTube sobre esse evento, no Instagram também, principalmente no Instagram. Eu vou postando lá informações e notícias, tá? Tenho também o Escuta Zé Ninguém, que eu tenho um programa de rádio na Rádio Ideia, né? Tem até um aplicativo, dá para ouvir, onde eu falo também não só de psicanálise, mas também de política, né? E coisas que surgem de forma geral no mundo, que aí eu vou dando fazendo esses comentários, né, puxando também da filosofia, a psicanálise, tá? Então vejam aí esse veículo de divulgação, tá? Então até a próxima, pessoal. Um abraço.